O dia em que o Japão descobriu que estava lutando contra o impossível, eles sabiam que o tempo estava acabando. Sabiam que seus depósitos de combustível estavam quase secos, que seus navios patrulhavam mares vastos, sem garantia de retorno, e que sua indústria era incapaz de acompanhar o ritmo das potências ocidentais. E mesmo assim, em uma das decisões estratégicas mais ousadas e autodestrutivas da história moderna, acreditaram que podiam vencer uma guerra contra os Estados Unidos, o Império Britânico, a China e possivelmente a União Soviética. Tudo ao mesmo tempo. A pergunta não é por que o Japão perdeu a guerra. A verdadeira pergunta é como o Japão acreditou, mesmo por um instante, que podia vencê-la. A resposta está em uma mistura de medo, cálculo distorcido, ideologia e uma série de ilusões estratégicas que formaram o coração de um plano que já nasceu condenado. Por alguns meses, esse plano pareceu brilhante. Mas a partir do momento em que começou, seu fim já estava escrito. A raiz do desespero japonês. Um império sem combustível. Nenhum império no mundo dependia tanto de recursos externos quanto o Japão. Sua industrialização era moderna, mas completamente frágil. A máquina militar japonesa consumia petróleo, borracha, aço, alumínio e carvão em uma velocidade que o arquipélago jamais poderia produzir sozinho. Mais de 3/4 de todo o petróleo japonês vinham diretamente dos Estados Unidos, o mesmo país que em poucas décadas se tornaria seu principal inimigo. Essa dependência não era apenas econômica. Sem petróleo, a frota imperial ficaria imobilizada. Sem aço, navios e aviões não poderiam ser substituídos. Sem borracha, veículos e caminhões não poderiam ser operados. Sem combustível, a aviação não poderia treinar novos pilotos. O Japão moderno existia apenas enquanto o fluxo de navios mercantes mantinha seus arsenais respirando. Então, em 1941, veio o golpe inevitável. O embargo americano. Ele cortou o fornecimento de petróleo e congelou os ativos japoneses. Em um único movimento, o Japão perdeu acesso a quase todo o combustível que sustentava seu exército e sua marinha. Os cálculos internos mostravam que a nação tinha reservas suficientes para, no máximo, 2 anos de guerra defensiva. E depois disso, o império entraria em colapso. Para os líderes militares japoneses, a escolha parecia binária. Ou se rendiam diplomaticamente e aceitavam perder o status de potência, ou atacavam antes que ficassem completamente enfraquecidos. Eles escolheram a segunda opção, e essa decisão moldaria o destino de milhões. A lógica japonesa era baseada em 3 crenças profundamente equivocadas. A primeira era a ideia de que o Ocidente era moralmente fraco. Democracias acreditavam não tinham estômago para longas guerras. A segunda era a convicção quase mística de que o espírito japonês compensava qualquer desvantagem material. A terceira, menos e mais fatal, era a suposição de que os Estados Unidos aceitariam negociar depois de algumas derrotas iniciais. Eles acreditavam que poderiam chocar Washington, abalar sua confiança, ocupar rapidamente zonas estratégicas no Pacífico e, antes que a indústria americana despertasse, forçar um acordo. Não era um plano irracional dentro da mentalidade deles, mas era um plano completamente separado da realidade. Essa foi a base intelectual do projeto militar mais ambicioso e irrealista da história japonesa. O ataque a Pearl Harbor é muitas vezes tratado como um evento isolado, mas para os estrategistas japoneses era apenas a primeira engrenagem em uma máquina muito maior. O verdadeiro objetivo não era destruir a frota do Pacífico permanentemente, mas ganhar tempo. Eles sabiam que os Estados Unidos reconstruiriam sua marinha, mas queriam que isso acontecesse tarde demais para reverter o que viria a seguir, ao paralisar temporariamente os navios ancorados no Havaí. O Japão esperava abrir uma janela de alguns meses para conquistar todo o Sudeste Asiático. E quando digo todo, é literal, em um intervalo minúsculo de tempo. O Japão planejava derrubar as defesas britânicas na Malásia, tomar Singapura menos a joia estratégica do Império Britânico, capturar Hong Kong, esmagar as Filipinas, expulsar forças holandesas da Indonésia e tomar regiões inteiras da Birmânia. Era um ataque coordenado em múltiplas direções, como se dezenas de guerras estivessem acontecendo simultaneamente, movidas pela mesma ambição. Por alguns meses essa estratégia funcionou. Mais do que isso, funcionou de maneira espetacular. Em semanas, o Japão conquistou territórios equivalentes a quase toda a Europa Ocidental. Parecia, aos olhos do mundo, que uma nova superpotência havia surgido. Mas essa expansão relâmpago escondia um problema que tornaria a derrota inevitável. O Império crescia rápido demais para sobreviver. Cada ilha, cada base aérea, cada rota marítima conquistada precisava ser abastecida, ocupada, defendida e reforçada. Mas o Japão não tinha recursos para isso. Sua frota estava espalhada por distâncias impossíveis de cobrir. Seus comboios eram poucos, lentos e vulneráveis. As refinarias nas novas colônias não tinham capacidade de produção para sustentar uma guerra prolongada. E o exército japonês tinha péssima reputação.
menos completamente merecida. Menos de ocupar, mas não organizar. O resultado era um império enorme, vazio e exposto. Mesmo assim, os comandantes acreditavam que poderiam transformar essa expansão em uma barreira impenetrável. Eles imaginavam um cinturão defensivo gigantesco, uma espécie de muralha oceânica contínua que começaria ao norte do Pacífico, avançaria pelas ilhas centrais, continuaria pelo sudeste asiático e se estenderia até a Nova Guiné. Um colosso geográfico que obrigaria os americanos a atravessar dezenas de ilhas fortificadas, em uma guerra lenta, sangrenta e tão custosa que levaria os Estados Unidos a simplesmente desistir. Era uma muralha imensa, mas não era uma defesa real. Era uma linha de areia tentando segurar uma onda, o erro matemático que tornava tudo impossível. Os japoneses calcularam mal a única variável que realmente importava: a capacidade industrial dos Estados Unidos. Em 1942, enquanto o Japão comemorava suas conquistas iniciais, a indústria americana estava apenas começando a funcionar em plena potência. E quando ela finalmente acelerou, produziu um volume de navios, aviões, munições e tanques que nenhum país no mundo conseguiria enfrentar sozinho. Para cada navio japonês afundado, os Estados Unidos construíam 5. Para cada piloto japonês derrubado, os Estados Unidos treinavam 10. Para cada porta-aviões perdido, os Estados Unidos lançavam outro antes do fim do mês. A muralha japonesa não era apenas frágil, ela era estatisticamente impossível de sustentar. E o golpe decisivo que expôs essa realidade estava prestes a acontecer. A batalha que destruiu o coração da frota imperial e selou o destino de todo o plano. Japonês menos mesmo que eles ainda não soubessem menos, começou no meio do Pacífico, em uma pequena ilha sem valor próprio. O plano japonês parecia grandioso no papel. Uma muralha marítima tão extensa que nenhum inimigo conseguiria atravessá-la sem perder anos e dezenas de milhares de homens. O problema é que a muralha não foi construída para resistir. Ela foi construída para parecer resistente. Nos bastidores, as bases tinham guarnições menores do que precisavam, munição limitada, pistas de pouso mal protegidas e arsenais improvisados com o que havia disponível. O Japão expandira sua zona de influência, mas não expandira sua capacidade de sustentá-la. Então veio o acontecimento que expôs essa fragilidade ao mundo inteiro. No início de 1942, os Estados Unidos pareciam estar recuando. A queda das Filipinas, a perda de Wakes Land e a captura de Hong Kong criaram a impressão de que o Japão era uma força imparável. Mas a inteligência americana havia quebrado códigos japoneses desde antes de Pearl Harbor. E agora, pela primeira vez, os Estados Unidos sabiam exatamente onde a frota imperial atacaria. A Batalha de Midway não foi apenas um confronto naval. Foi um choque entre dois modelos de guerra. De um lado, o Japão, guiado pelo idealismo militar e pela crença no ataque decisivo. Do outro, os Estados Unidos, guiados pela lógica industrial, pela paciência estratégica e pelo uso metódico de informação. Os japoneses chegaram confiantes. Saíram destruídos. Em poucas horas, 4 porta-aviões japoneses foram abatidos, levando consigo centenas dos pilotos mais experientes do Império. Homens que não poderiam ser substituídos. Os Estados Unidos perderam apenas um e já tinham outros em construção. Midway não destruiu apenas navios. Destruiu a espinha dorsal da doutrina naval japonesa. A Pert Dolly, a muralha planejada no Pacífico, passou a ser uma linha quebrada. E os Estados Unidos começaram a avançar. Não com impetuosidade, mas com precisão cirúrgica. Midway foi o início. O que veio depois mostrou a dimensão do erro de cálculo japonês. Enquanto o Japão tentava reorganizar suas forças, os Estados Unidos lançaram a ofensiva em Guadalcanal. Então avançaram pela Salomão, depois Nova Guiné, depois as Marianas. Cada avanço americano surgia de forma estrutural. Antes de cada batalha, material era acumulado em quantidades absurdas. Pistas aéreas eram preparadas, navios-tanques abasteciam toda a frota, e porta-aviões permaneciam protegidos por escoltas modernas. Do lado japonês, a situação era inversa. Bases isoladas ficavam sem comida, sem munição e sem homens suficientes para revezar turnos. Doenças tropicais matavam mais do que os combates. Pilotos recém-formados partiam para missões suicidas porque sabiam que não tinham treinamento para sobreviver a uma batalha real. A cada ilha perdida, o Japão descobria mais uma rachadura na muralha que havia prometido defender a qualquer custo. Essa diferença de preparo não surgia por habilidade individual.
mas por matemática pura. A cada mês, os Estados Unidos produziam mais navios-tanques do que o Japão em um ano, mais porta-aviões do que o Japão em toda a década anterior, mais aeronaves do que o Japão tinha capacidade de abastecer. A guerra de desgaste, inevitável no Pacífico, favorecia apenas um lado. O Japão não apenas perdeu fôlego, perdeu a capacidade de respirar. Enquanto isso, o plano defensivo japonês sofria de outro problema fatal, a falta de profundidade. Cada posição militar era uma ilha isolada. Sei uma case, não havia linha de apoio atrás para reorganizar forças ou oferecer suporte. Não existiam reservas estratégicas, não existiam forças móveis suficientes, não existia combustível para deslocar a frota entre bases. Cada derrota era uma amputação permanente. E quando os americanos tomaram Saipan, em 1944, a muralha japonesa não apenas ficou vulnerável, ela explodiu. A queda de Saipan colocou os B-29 a alcance direto das ilhas metropolitanas do Japão. Isso destruiu qualquer possibilidade de negociação. Quando o imperador Souketsu discutiu a situação com seus conselheiros, um deles disse: "A perda de Saipan significa que o império já está derrotado. O resto é apenas questão de tempo." Essa verdade, dura, inaceitável e evidente, não seria admitida pelos generais japoneses até que a destruição atingisse níveis sem precedentes. Quando os Estados Unidos avançaram para libertar as Filipinas, o Japão apostou tudo o que ainda tinha, quase toda a sua frota, incluindo seus últimos porta-aviões. Foi a maior operação naval japonesa desde o início da Guerra Menos e também a última. A Batalha do Golfo de Leyte foi a prova final de que o Império estava lutando contra forças impossíveis de conter. Os porta-aviões japoneses foram usados como iscas, enviando pilotos mal treinados, enquanto a força principal tentava atacar os navios transporte americanos. Tudo fracassou. Os Estados Unidos tinham escoltas modernas, radar, munições superiores e, acima de tudo, um fluxo de navios e aviões que não parava. Quando a batalha terminou, a marinha japonesa deixara de existir como força significativa. Seus grandes navios, orgulhos da indústria imperial, estavam no fundo do mar. Seus oficiais sobreviventes sabiam que a guerra estava perdida, mas não tinham mais voz diante de uma liderança que ainda vivia presa à ideia de que o espírito japonês podia compensar qualquer desvantagem material. A muralha cai e o Japão entra no colapso inevitável depois de Leyte. Nada mais poderia ser feito. O Japão não tinha petróleo para treinar pilotos, não tinha navios para transportar tropas, não tinha bases para projetar força, não tinha indústria capaz de repor perdas. Suas ilhas antes defendidas agora eram presas fáceis, bombardeadas diariamente. O plano impossível menos criar uma muralha marítima gigantesca que obrigaria os Estados Unidos a desistir estava morto, não porque seus soldados não lutaram. Eles lutaram além do limite humano, mas porque o plano inteiro se apoiava em uma mentira. A de que o Japão poderia vencer uma guerra de larga escala contra um continente industrializado. Era matemática, não moral. Era logística, não coragem. Era realidade, não ideologia. A derrota já estava definida desde o momento em que o Japão decidiu atacar, porque o plano não nasceu para durar. Ele nasceu para cair. Quando a muralha marítima ruiu e os Estados Unidos avançaram pelo Pacífico como uma corrente fria e irresistível, o alto comando japonês descobriu uma verdade que vinha sendo evitada desde 1942. Não havia mais plano, não havia mais como reorganizar defesas, não havia mais tempo. O Império não estava perdendo, estava se dissolvendo. E ainda assim, ninguém no governo tinha coragem de dizer isso em voz alta. A máquina de guerra japonesa, que no início da guerra se movimentava com velocidade impressionante, agora estava travada. Cada tentativa de contra-ataque era uma versão menor e mais desesperada da anterior. Cada batalha perdida destruiu não apenas forças militares, mas também a ilusão de que a guerra podia ser controlada. Em 1945, o Japão já não controlava o mar, nem o céu, nem suas rotas de suprimento. E mesmo assim, o discurso oficial insistia em vitória. A propaganda prometia milagres, mas a população via outro cenário. Cidades queimadas trens-paradós, racionamento extremo, milhares de jovens enviados ao fronte sem treinamento, às vezes sem armas, repetindo mantras de coragem que não paravam bombas nem navios. O império inteiro estava funcionando com o que restava menos, e o que restava era pouco. Enquanto isso, os Estados Unidos transformavam cada ilha conquistada em uma plataforma gigante de ataque, de onde bombardeiros de longo alcance decolavam para atingir fábricas, portos e centros urbanos no Japão. A muralha que deveria proteger o império se transformou em um corredor, aberto para a ofensiva americana.
O alto comando japonês sabia que a guerra estava perdida muito antes da população saber. Documentos internos mostram que, em 1944, vários oficiais já admitiam que o Japão não tinha mais capacidade industrial para continuar. Mas essa admissão nunca se tornou pública. A narrativa de resistência absoluta era mantida por um motivo simples: política. A doutrina da guerra japonesa não permitia recuo, não permitia negociação, não permitia derrota. Era uma máquina ideológica construída para vencer e completamente incapaz de parar quando perder. Era a única opção lógica. O Japão não conseguia aceitar o conceito de rendição estratégica. A ideia era vista como desonra absoluta, pior do que a morte. Por isso, mesmo com os bombardeiros americanos destruindo cidades inteiras e navios inimigos, bloqueando o comércio, o comando japonês gritava a mesma ordem: resistir. Essa insistência transformou a derrota inevitável em uma tragédia desnecessária. Quando o colapso virou devastação Tóquio em chamas, o bombardeio de Tóquio, em março de 1945, destruiu mais vidas do que Hiroshima e Nagasaki individualmente. A cidade se transformou em um inferno de fogo, impulsionado por ventos que alimentavam chamas, às quais nada podia resistir. Famílias inteiras morreram tentando escapar pela água. Bairros inteiros desapareceram em horas. Cada ataque destruiu não apenas estruturas físicas, mas o próprio moral da população. Jovens cresciam sabendo que não havia mais futuro. Idosos morriam com a certeza de que o país estava sendo governado por homens incapazes de admitir a realidade. Mesmo assim, o governo continuou afirmando que a vitória era possível, que a muralha de defesa menos a mesma, que já não existia menos ainda, poderia deter o avanço americano. O plano final japonês, chamado Ketsugo, era ainda mais irreal do que a muralha marítima. Ele assumia que se os Estados Unidos tentassem invadir as ilhas japonesas, o Império poderia matar tantos soldados americanos que Washington desistiria. O plano dependia de civis armados com lanças de bambu, de pilotos kamikaze, de soldados famintos escondidos em túneis, de forças inexistentes que só existiam no papel. Era a repetição do mesmo erro original: ignorou logística, ignorou matemática, ignorar realidade. O Japão apostou que a morte seria mais convincente do que estratégia. E Purdue, em julho de 1945, antes mesmo das bombas atômicas, o Japão já tinha perdido 90% de sua marinha, quase toda a aviação, as principais indústrias, as rotas de suprimentos, cidades inteiras. O país estava militarmente neutralizado. Os Estados Unidos já podiam paralisar o Japão sem sequer pisar nas ilhas. A bomba atômica acelerou o processo. A entrada da União Soviética destruiu qualquer possibilidade de resistência. E então o Império, depois de meses de negar o óbvio, finalmente cedeu. A muralha, que deveria durar anos, não durou até a metade da guerra. A derrota japonesa não foi apenas militar, foi intelectual. Ela provou que coragem não substitui indústria, que disciplina não substitui logística, que sacrifício não substitui estratégia, e que nenhuma nação vence uma guerra se ignora a realidade em nome de ideologias ou orgulho. O plano impossível falhou por um motivo simples. Ele nasceu ignorando números, geografia e capacidade industrial. Ele se apoiava na esperança de que o inimigo seria lento, fraco ou imprevisível. E quando o inimigo não se encaixou nesse cenário, tudo desmoronou. Hoje, estudiosos militares usam a Guerra do Pacífico como a prova mais clara de que nenhum planejamento funciona se não for sustentado pela capacidade de mantê-lo. O Japão construiu uma muralha sem estrutura, uma estratégia sem fundamento e uma doutrina que substituiu análise por fé. No fim, o plano impossível cumpriu exatamente seu destino. Ser lembrado não como uma estratégia brilhante, mas como o aviso definitivo de que arrogância e fantasia são inimigas mortais da lógica militar.